Pessoal, bom dia, né? Então vamos começar. Quem for chegando vai pegando atrasado depois. Hoje, então, é o nosso último encontro, né, desse componente, que é sobre o comportamento, né, o relacionamento interpessoal. É o nosso último encontro desse componente. E aí hoje, a gente também, é que na verdade nossa carga horária é de 4 horas por dia, né? Então hoje a gente finaliza um e já começa o outro. Então eu vou finalizar um e vou só apresentar o outro para vocês hoje. Amanhã a gente começa efetivamente ele, tá bom? Então, qual que foi a grande proposta, né, ou qual que era o intuito desse componente que nós estamos encerrando hoje? O intuito dele maior era trazer para vocês o quanto que é importante saber se relacionar dentro do ambiente corporativo, porque isso traz resultados positivos tanto para você, tanto também para a organização. Então, tudo isso que a gente falou até aqui, toda essa evolução que a gente veio até aqui, é para que vocês entendam que quanto melhor vocês se comportarem ou entenderem o seu comportamento, melhor vai ser também para a organização, tá? Hoje, a proposta é que a gente leia aquelas respostas coletivas que vocês estavam construindo lá na plataforma, né? Antes de eu ir para a plataforma e da gente olhar lá as respostas de vocês, eu queria ver se vocês têm alguma dúvida, se tem alguma sugestão, alguma ponderação para fazer, ou se a gente pode ir lá para a plataforma ler as respostas de vocês. Não? Podemos ir para a plataforma, professor. Só abrir a plataforma aqui e eu já vou projetar para vocês aí. Projetar a tela aqui, que eu esqueci. A tela inteira. Apareceu aí para vocês, né? Sim. No fórum de discussão com vocês. E a aula 11, cadê a aula 11 aqui? Clima organizacional. Então, qual que era a proposta, né? A gente falou de clima organizacional e falou do quanto que o comportamento individual de cada um, ele afeta ou ele é importante para a determinação de um clima. A gente tem que o clima também pode ser determinado por uma única pessoa, só como o caso do supervisor, das ações que ele tem, mas, de certa forma, o clima organizacional é afetado pelo comportamento individual de cada um. Então, a pergunta para vocês, a resposta que vocês precisavam construir juntas era o papel dos relacionamentos interpessoais na construção de um clima organizacional. Então, ou seja, qual que é o papel do nosso comportamento, das nossas relações na hora de determinar um clima, né? Tem algumas respostas aqui, a gente vai só sintetizar, tentando fazer um resumo de tudo aquilo que a gente aprendeu até aqui, para aí depois eu disponibilizar a atividade de hoje, que é a atividade de encerramento, tá? Então, a primeira pessoa que comentou foi o Josias. O Josias não se apresentou aquele dia, né? Então, não sei se vocês não devem conhecer ele, mas aí ele disse o seguinte: vamos fazer o seguinte, eu acho que vocês aí conseguem ler, não conseguem? Na tela de vocês? Não? Tá pequeno. Eu vou fazer a leitura. Eu ia pedir para que vocês fizessem a leitura, mas acho que é mais fácil eu ler por aqui. Então, Josias falou que o relacionamento é uma variável do sistema de administração participativo, que representa o comportamento humano que gera trabalho em equipe, confiança e participação das pessoas.
Ele diz que manter um bom relacionamento é imprescindível o sucesso no dia a dia, na convivência com as pessoas e também no ambiente profissional. Depende muito de como você trata as pessoas à sua volta. Não se pode escolher com quem trabalha ou com quem dividir uma mesa no trabalho. Somos convidados a lidar com as diferenças em todos os aspectos. Um relacionamento interpessoal saudável entre líderes e seus liderados facilita no desbloqueio da insegurança que rodeiam os colaboradores no dia a dia. O respeito e a admiração trazem harmonia para o ambiente de trabalho. O Josias, por mais que ele não tenha, né, falado a palavra clima organizacional, né, o termo em si, clima organizacional, ele não utilizou, mas ele deu claramente a entender, né, que realmente o que é o relacionamento interpessoal, ele diz, e ele diz uma coisa interessante aqui, não é que seja interessante, né, que a gente é convidado a lidar com as diferenças. Né? Quando você assume um cargo, quando você vai trabalhar, você está sendo convidado a lidar com pessoas de diferentes opiniões que a sua. Então, Josias começou bem a resposta. Ele não citou o clima organizacional, a palavra clima organizacional, mas ele colocou que um bom relacionamento saudável facilita o ambiente de trabalho e torna o ambiente de trabalho mais agradável, certo? Aí a Núbia veio complementando. Sim, porém não podemos esquecer que o clima organizacional é a percepção coletiva que os funcionários têm na empresa. Porém, para que se tenha essa percepção, é preciso conhecer a empresa, e isso precisa de tempo, pois o clima é momento, muitas das vezes aquele momento não é o clima em geral da organização. Pois o clima é momento, muitas das vezes aquele momento não é o clima geral. Uma organização, a empresa precisa trabalhar para que haja um bom clima dentro dela, pois se ela não trabalha bem esse fator, em muitas das vezes ela terá prejuízo. Avaliar bem o clima de seus funcionários, seus rendimentos e produção é de suma importância dentro da organização. Existe o clima favorável ou desfavorável. O ideal é que haja sempre um clima favorável, pois mostra que os funcionários dessa organização eles estão satisfeitos. Do contrário, a organização precisa usar as ferramentas necessárias para transformar esse clima desfavorável em favorável. Consequentemente, haverá melhoras em rendimentos dos funcionários dentro da organização. A Nubia já conseguiu fazer o link, né? Ela pega o gancho do Josias e a palavra que ele não citou, que foi clima organizacional, ela citou e trabalhou o clima organizacional. Clima organizacional é a percepção coletiva daquilo que a empresa é. Né? É você entender o momento em que a empresa está vivendo, as relações que estão postas, o clima que está estabelecido. A Nubia coloca muito bem que isso não é fácil de se identificar, coloca que o ideal é que se tenha um clima favorável. Então, até aqui, a construção está bacana. Vamos seguindo, né? A Jéssica. A Jéssica ela faz um comentário de cada uma das respostas dos colegas acima. Ela fala, Josias, com falta de comunicação, os problemas com falta de comunicação e os problemas entre os indivíduos se sobrepõem a um objetivo comum e a empresa perde resultados. Portanto, ao investir no relacionamento interpessoal na empresa, você ajudará o seu time a ter um ambiente mais propício para atingir o melhor resultado. Então, desse modo, todos saem ganhando. Aí ela comenta a frase da Núbia também, dizendo, Núbia, concordo sobre o clima organizacional. Ele é uma percepção do ambiente, trata-se de uma atmosfera psicológica. É um retrato momentâneo da relação entre as organizações e seus colaboradores. Também é um conjunto de propriedades que se pode medir mediante os correntes instrumentos. Está relacionado com a qualidade e adequação desse ambiente para o trabalho. Tem a ver com o apoio que os funcionários sentem que recebem da organização. A estrutura da organização influencia fortemente o clima. Ele é um reflexo do grau de motivação. Tem efeitos positivos e negativos sobre o comportamento das pessoas no local de trabalho. Enfim, o clima organizacional é o conjunto de percepções e sentimentos. Ela reafirma tudo o que a Núbia disse, tá? Ela coloca alguns elementos a mais, né? Tipo atmosfera psicológica, que é um termo que a gente utiliza às vezes, mas de certa forma ela continua argumentando sobre o que a Núbia falou. Isso aqui, pessoal, é argumentação. Né? Sobre o mesmo tema, vários argumentos podem ser construídos. E aí, aqui, quando a gente leu da Núbia, pode ser, leu do Josias, o Josias ficou mais dentro do relacionamento. A Núbia, ela já falou de clima. A Jéssica, a fala dela maior também está pautada dentro do clima organizacional. Então, assim, são argumentos, vocês foram construindo, né? Aí vem a Andreina. Ela volta nos relacionamentos, né? Ou seja,
vai ficar nesse jogo, né? A maioria, alguns vão falar de relacionamento, outros vão falar de clima. Relacionamento interpessoal interfere diretamente no clima organizacional. A forma com que as pessoas dentro do ambiente se relacionam facilita ou dificulta o rendimento dos funcionários na organização. Isso cria o clima organizacional, pois isso é extremamente importante que haja uma boa convivência. A Andreina, por sua vez, ela já sintetiza, né? Eu poderia dizer que às vezes o comentário dela, ela sintetiza um pouco de tudo que foi dito, né? Ela não deu uma sequência, ela sintetizou, tipo, deu uma resumida em tudo que vocês falaram. Ela relaciona clima com relacionamento. Aí vem a Daniele. Concordo com meus colegas que o clima organizacional é a percepção coletiva da empresa, é o resultado de decisões. Complementando o relacionamento interpessoal é de suma importância para ter um clima favorável na empresa, pois o clima é dividido em satisfação e insatisfação. E há vários acontecimentos que podem interferir no clima organizacional, por exemplo, baixo salário, condições. Aqui a Núbia já traz exemplos, né? Até então, acho que nenhum dos outros tinha trago exemplos. Então a Núbia percebeu, talvez, olha, às vezes é bom falar dos exemplos. E ela traz alguns exemplos que podem afetar o clima organizacional. Por exemplo, baixo salário, condição. E isso que a Núbia coloca tem muito a ver com o que nós falamos ontem de qualidade de vida no trabalho também. Então, o clima organizacional não é a organização que determina. O clima é o resultado da maneira como se forma, como se fala, é algo percebido por conta das decisões que se tomam. E essa frase dela aqui no final é muito importante para a gente, né? Não é a organização que determina, ela tem um papel importante, mas na maioria das vezes é o como as coisas acontecem que determina esse clima organizacional. A Vanessa depois veio aqui e disse que o clima organizacional é um retrato da realidade da empresa e influencia na produtividade. Por isso é importante medir aspectos de trabalho percebido, direta e indiretamente pelos indivíduos que trabalham na sua empresa e que influenciam a motivação e no comportamento das pessoas. Simples, né? Resumiu, Vanessa, ela não se apresentou, ela não mandou vídeo ainda, mas assim, a percepção que a gente tem é que ela é uma pessoa tímida de poucas palavras, certo? Então ela deu uma resumida, né, dizendo que é o retrato da realidade da empresa naquele momento e influencia na produtividade. Está errado? Não está. Ela está dizendo de forma mais objetiva o que ela entendeu de clima, tá? Depois veio a Monara também com um comentário mais simples. Como foi relatado pelas minhas colegas acima, para ter um bom desenvolvimento dentro do ambiente de trabalho, é necessário que os gestores trabalhem fortemente nos fenômenos objetivos e subjetivos, melhorando o clima organizacional e o relacionamento. Aqui, ela chama a atenção, eu acho que ela poderia ter explorado mais, ou quem for responder ainda, pode explorar isso mais também, que é a questão do líder, né? Até aqui, vocês falam da participação das pessoas, da importância delas, e a Monara, ela chama a atenção para a participação do líder, né? Do quanto que o líder, ou o gestor, ele tem uma influência. Ele tem grande influência, porque na maioria das vezes, o nosso comportamento, enquanto colaborador, é reacionário, né? A gente reage ao comportamento do líder. Então, acho que quem ainda for comentar, ou quem quiser, às vezes, ganhar mais pontinhos, pode vir aqui e responder o da Monara, aprofundando nessa questão da importância do líder e do relacionamento do líder. Aí eu deixei um comentário aqui, mas depois acho que ninguém participou. A Monara participou depois, mas ela deixou o comentário aqui em cima, né? Então, de certa forma, quem até aqui participou, né, participou corretamente. Esse é o objetivo, é vocês entenderem técnicas, né, que possam ajudar vocês a se comportarem melhor dentro do ambiente de trabalho. Aí ontem eu fiz a aula da qualidade de vida no trabalho e vocês também ficaram de construir uma resposta coletiva. Eu só vou ver aqui como é que está a participação, mas resumindo aqui tudo que a gente viu, a Núbia foi a primeira, Jéssica, Andreina, Vanessa, Josias, as mesmas pessoas praticamente, né, que responderam lá no outro. Mas o que é o grande objetivo que eu quero sintetizar com vocês? Porque como eu tenho uma atividade para vocês fazerem hoje, que vai demandar um tempo de vocês, eu queria que vocês entendessem era isso, né? O como se comportar é importante, as técnicas, a forma de falar, a forma de se
colocar no lugar do outro, para que vocês consigam construir um clima organizacional bom e que o seu ambiente de trabalho seja um ambiente de qualidade. Embora a gente saiba que a qualidade de vida no trabalho depende de fatores que não são só o relacionamento, tá bom? Mas são fatores diretamente ligados ao relacionamento. São fatores que estão diretamente vinculados a isso. Esse módulo, pessoal, que a gente encerrou, que é o de comunicação, de relacionamento e comportamento organizacional, ele é muito subjetivo, né? Porque ele trabalha o nosso recurso é o comportamento de vocês. Mas, de certa forma, tem alguns elementos que são técnicos, né? São algumas coisas que são típicas da administração. Então, o tipo do comportamento, o fato de ter empatia parece ser algo muito subjetivo, mas é algo técnico, né? Eu preciso aprender a me colocar no lugar do outro para que eu consiga realizar. Então, assim que a gente terminar aqui a aula hoje, eu vou colocar lá na plataforma para vocês o link desse simulado aqui. Já vai abrir. Na verdade, são 22 questões, o simulado. Então, vocês vão ter que ler todas elas e ir respondendo. Né? Vai respondendo uma por uma. São perguntas que estão diretamente ligadas àquilo que a gente conversou até aqui. Tá? A gente falou sobre relacionamento, comportamento. Então, um exemplo aqui. Eu fui marcando aleatoriamente só para mostrar o que eu quero que vocês façam. Né? Vocês vão responder as 22 questões. Vão ler cuidadosamente e vão responder. Essa aqui, por exemplo, marque verdadeiro ou falso. No dia a dia, interagimos com pessoas iguais, que pensam e agem da mesma maneira. É verdadeiro, não é? É falso. É falso. Falso. Pessoas são diferentes. Então você vai respondendo, um dos fatores que a equipe, um dos fatores para que a empresa tenha sucesso é a fofoca. Deve ser, né? Eu acho que fofocar faz bem demais, né? Enfim, aqui ele vai responder, você vai marcando as questões. Eu achei que eu tinha ido na 22, mas o trem estava errado, está na 3 aqui. Você vai respondendo todas, eu não vou marcar aqui, eu não vou responder com vocês, porque senão depois fica fácil para vocês, né? São perguntas que estão relacionadas, a maioria é verdadeiro ou falso, outras têm opções para vocês marcarem. Vocês vão responder até chegar no final. Lá na plataforma vai estar o link para vocês. Aí vocês vão clicar no link, vai cair aqui no questionário. Vocês vão responder as perguntas, todas elas, não deixo nenhuma sem responder. Deixa eu chegar lá no final que eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão enviar a resposta para mim. É como se fosse uma prova do final do módulo, tá? Uma provinha para a gente fechar a nota de vocês. Lembrando que quem não enviou o vídeo tem que enviar o vídeo da apresentação. Quem não apresentou também no dia, né? Aqui eu já marquei. Aqui, falso. Falso. Coloquei tudo falso. Aí, quando você terminar, vai aparecer esse botão aqui, enviar todas as respostas e ver o resultado. Você vai clicar e ele vai abrir uma tela com o meu resultado. Então, por exemplo, eu tive 18%. Mas eu não respondi sério, viu, gente? Ou seja, eu fiz 4 de 22 pontos. Quando você chegar nessa fase aqui, você ir lá, respondeu suas questões, você vai fazer o print dessa tela, tá? Vai fazer o print dela, igual eu fiz aqui. E você vai enviar lá no fórum a imagem desse print que você fez. Quando você dá o print na tela, e você vai lá no fórum, vou usar esse fórum aqui de exemplo, tá? Você vem aqui em responder. Eu não sei se dá aceita colar direto. Não aceita. Então o que você faz? Você salva a sua imagem. Eu vou, na verdade, fazer diferente. Você vai fazer o print da... Aqui, beleza. Quando vocês forem responder, o que vocês vão fazer então? Vocês vão clicar em responder, normal, igual vocês fazem todo dia. Responder. Quando você clicar em responder, vai aparecer aqui, enviar, cancelar, resposta privada, avançado. Você vem na opção avançado. Aí ele vai abrir essa telinha para você aqui.
Nessa tela, você vai clicar nesse botãozinho aqui, ó, que ele vai dar a opção de você inserir a imagem, tá vendo? Ele vai aparecer assim, você clica aqui e tem a opção de inserir a imagem. Você clica, vem aqui para você achar a imagem que você quer. Tá? Escolhe o arquivo, como vocês vão enviar a tarefa, né? Só que vai ser direto aqui no fórum. E aí você pega o print que você salvou, né? E põe ele aqui. E envia para mim, tá? Pelo próprio fórum, tá? Então você faz o print, salva a imagem do print e vem cá na resposta avançado e me manda esse resultado que vocês tiveram aqui no simulado. Lembrando que, se você fez e teve um resultado abaixo de 60%, você vai e faz novamente, tá bom? Você só me manda um resultado acima de 60%, porque é a nota de aprovação, tá bom? Então, vocês fazem aqui. E lembrando que as perguntas vão fazendo um rodízio. Quando você põe fazer novamente, as perguntas podem mudar de ordem, pode ser uma pergunta diferente, entendeu? Não necessariamente vão aparecer na mesma ordem as perguntas. Então, tomem cuidado. Às vezes você vai respondendo, vê qual errou, depois marca sem ler. As perguntas elas vão fazendo um rodízio, tá bom? Então tem que tomar cuidado. Então a tarefa para encerrar o componente é essa. Vocês vão entrar aqui, vou colocar o link lá no fórum, vocês vão responder, tirar o print do resultado e enviar o print para mim, lá no fórum como resposta. Dúvidas? Não. Não? Tá bom. Dando sequência, então essa é a atividade que a gente vai usar para encerrar o fórum, ou para encerrar o componente, né? E aí, a partir de amanhã, nós vamos entrar no novo componente. Eu vou só apresentar ele aqui para vocês, para que vocês já se preparem no espírito, né, para aquilo que a gente vai executar a partir de amanhã. Então, a gente já está bem avançado no curso, a gente fez esse primeiro componente, que foi a introdução à administração, que foi 80 horas. Hoje, a gente está encerrando relacionamento interpessoal e comportamento, que foram mais 50 horas. E agora a gente vai falar de comunicação empresarial, que é um módulo bem pequenininho, são 20 horas. Ou seja, são só 5 dias. Então a gente começa ele amanhã, na sexta, e a gente termina na próxima quinta. Né? E o que, que a gente vai ver nesse módulo tão pequenininho de comunicação empresarial? São coisas mais técnicas que a gente vai ver nele. Eu acho que talvez vocês vão... Alguns vão gostar mais, outros menos, né? Porque alguns gostam de coisas mais objetivas. O que, que a gente vai aprender nesse módulo? Esse aqui são os conteúdos. Ó. Correspondências oficiais, aspectos normativos de língua, pontuação, ocorrência de crase, acentuação gráfica, concordância verbo-nominal, regência verbo-nominal, emprego dos principais conectores, currículo pessoal e produção textual. Então, na verdade, aqui a gente vai estar falando de comunicação, só que não é aquela mesma comunicação que a gente falou lá na semana passada, do relacionamento, né? Que eu tenho a pessoa que o receptor, o emissor, as barreiras, não é disso que a gente fala. A gente vai falar de comunicação oficial. É e-mail, né? É memorando, é circular, é tudo aquilo que envolve a comunicação oficial dentro de uma organização. Então, quando a gente terminar esse componente, os objetivos de vocês, ou o que vocês devem aprender ao longo é desenvolver fundamentos e técnicas e capacidade de gestão estabelecendo um processo de comunicação adequado, aperfeiçoar o conhecimento das correspondências oficiais, sistematizar o conhecimento sobre as convenções relacionadas ao registro e padrão escrito. Então, na verdade, a gente vai falar de coisas bem técnicas. Aqui tem uma gama de conteúdos. Ó. Atuar como visão sistêmica do processo. Aqui os conhecimentos. Ixi. E-mail corporativo, carta comercial, definição de comunicação, tipos de comunicação. Isso aqui, ó, a gente já falou, tá? Funções de linguagem. A linguagem como sistema, algumas coisas que a gente já passou, como a gente fala da comunicação normal, né? Que a gente já fez. Mas o básico disso aqui, a gente vai falar sobre e-mails, como redigir e-mails, falar de ortografia um pouco, né? O emprego de letra, acordo ortográfico. Na verdade, não dá tempo de falar muita coisa sobre ortografia, né? Mas a gente vai destacar a importância da ortografia
para o seu desempenho profissional. Muita gente não gosta da língua portuguesa, né, de uma forma geral. Tudo bem a gente não gostar, tudo bem a gente falar errado em algumas coisas, porque isso tem a ver com cultura, né, a forma de falar, ela tem a ver com a cultura de vocês. Mas escrever, aí todos temos a obrigação de escrever dentro da norma culta, da norma correta. Tá? Não é porque vocês falam você vai, você vem, e isso é normal no seu habitat, né, no seu meio, que você vai escrever assim. Então, a gente vai aqui nesse modo gastar um tempo para entender isso, né? E na verdade a gente precisa aprender a escrever da forma correta, mesmo que nós não falemos, né, sempre da forma correta. Às vezes você está numa reunião, você tem uma reunião mais informal, você conversa, você fala palavrões, você usa expressões que não são normais, mas na hora de redigir o e-mail a alguém, esse e-mail vai ter que ser na norma culta. Na hora de fazer um relatório, o relatório tem que ter concordância. E aí, ao longo de todo esse tempo que vocês vieram postando no fórum, a gente já consegue perceber quem tem habilidades para escrita e aqueles que não têm tanta habilidade para escrita, que têm dificuldade, né? Então, esse módulo de 20 horas é para a gente falar um pouco sobre isso. E, além disso, a gente vai falar também sobre leitura, interpretação e construção de textos. A interpretação, né? Ler, todo mundo que sabe, mas interpretar os textos ou analisar os textos, principalmente e-mails corporativos. Então, a gente vai pegar alguns e-mails, vocês vão olhar, vão ler, e vocês entender como que é essa comunicação interna dentro de uma organização. Mas, a grosso modo, o que a gente vai ver a partir de amanhã é justamente isso. Como se comunicar formalmente via instrumentos dentro de uma organização. Aí a gente tem o memorando, que é uma comunicação interna, ele tem registro, ele precisa ter número. A gente tem circular, a gente tem ofício, o que é isso? Quando que eu faço um ofício? Quando que eu faço um memorando? Qual que é a diferença? Que tipo de comunicação interna a organização pode utilizar? É isso que a gente vai trabalhar ao longo desses 5 próximos encontros, né, a partir de amanhã. Certo? A pergunta é, alguns de vocês aqui, nesse componente de comunicação, a autoavaliação, né? Façam a autoavaliação. Como que é o seu poder de escrita, a sua capacidade de escrita? Você se considera bom, mais ou menos, ruim? Isso é importante para vocês. É essa avaliação, né? Vocês precisam entender se vocês estão bem nesse componente, que a partir de amanhã a gente vai trabalhar. Certo? Certo. Perguntas? É. Então, pessoal. Professor, Oi, Monara, pode falar. licença, desculpa. O senhor Oxe, poderia explicar novamente como que eu vou colocar o print o print? do resultado do teste lá na plataforma? Explico sim. Deixa eu só projetar a tela de novo. Você vai fazer o print e salvar normal, tá? Até aí tudo bem, né? Fez o print, Sim. salva ele no seu computador ou no celular, se for o caso. Uhum. Só projetar a tela de novo. Aí você vai vir aqui no fórum, vai estar lá o fórum da aula de hoje, na verdade, né? Aula 13. Deixa eu só sair dessa tela aqui. Vai aparecer o fórum da aula 13. Você vai entrar no fórum da aula 13. Vai vir aqui embaixo da minha postagem, vai estar a opção de responder. Você vai responder. Ao invés de você digitar a resposta aqui, essa opção avançada acho que aparece para vocês. Se essa opção não aparecer, vocês vão me avisar que aí fica inviável, mas a princípio ela aparece para vocês. Tem resposta privada e tem avançado. Aí você vem nesse botão de avançado. Quando você vai no botão de avançado, ele vai abrir uma telinha nova, como se você estivesse digitando uma espécie de um e-mail. Aí você vem nessa opção aqui, ó, que vai abrir a aba aqui embaixo, né? Aí você vem Sim. na imagem, inserir ou editar uma imagem. Aí você clica, vem cá para você selecionar ela, escolher o arquivo.
Aí você escolhe um arquivo qualquer, eu vou pegar se eu tenho uma foto aqui. Pega um arquivo qualquer, alfabetos, abrir, carregou o arquivo aqui, enviar esse arquivo, aí vai aparecer a foto aqui, tá vendo? Salvar. Ah, sim. Não, As imagens obrigada. precisam de uma descrição. Aí você só coloca aqui, ó, ele está perguntando para a imagem, precisa de uma descrição. Aí você coloca teste ou resultado de teste só para ele poder salvar, tá? Pronto. Aí, só você enviar ela. Tá bom, obrigada. Por nada. Aí ela vai aparecer desse jeito aqui. Aí você só envia a mensagem por fora. Vou enviar só para vocês verem como é que vai aparecer. Aí vai aparecer assim, ó, a resposta de vocês e o resultado do seu teste aqui. O print que você tirou. Deixa eu excluir isso aqui. Mais alguém tem alguma dúvida? Aí, pessoal, eu queria muito que vocês fizessem essa atividade o quanto antes, né? Igual eu falei na aula de ontem, a gente encerra o componente hoje, e aí na segunda eu já quero fechar as notas de vocês na plataforma, e aí, porque o outro é muito rápido, né? Só mais 5 aulas, para não acumular. Então, quem tem atividade pendente, faça as atividades, manda o vídeo, faz as postagens que tem que ser feitas, para a gente conseguir fechar a nota de vocês. Lembrando que as principais atividades desse módulo foram, além do fórum, que é uma participação não frequente, né? A apresentação de vocês foi a principal atividade. Quem apresentou no dia não precisa do vídeo, né? Mas enviar o vídeo no privado ou lá no grupo da apresentação de vocês. E essa atividade de hoje também é as duas mais importantes, né? As duas que vão compor a maior parte da nota de vocês. O fórum é a participação, é a frequência diária de vocês, né? Enquanto as atividades que vão ser pontuadas são essas duas, a apresentação e o simulado de hoje, tá bom? Tudo bem? Sobre a fala da psicóloga que a gente tinha combinado, né? Eu conversei com a coordenadora do ITEGO aí, a Deonice, e a gente vai acabar fazendo a fala para todo o ITEGO e não só para vocês, né? Então a gente vai agendar uma data na próxima semana, porque aí precisa de divulgação. Porque se fosse só com vocês, a gente ia fazer hoje à noite, conforme a gente tinha combinado. Mas aí a Deunice achou melhor, às vezes, a gente esperar um pouco para poder divulgar para os outros cursos também participarem. Então, assim que tiver definido o dia, o horário, eu vou falar para vocês. Vocês vão ter que participar, vão ter que depois fazer uma pequena atividadezinha só para comprovar a participação de vocês. Mas não vai acontecer hoje à noite, como a gente tinha previsto, porque, dado o tema que ela achou que é importante para os outros cursos também, né? A gente vai fazer com todos os cursos do ITEGO aí de Mineiros, tá bom? Vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão, alguma reclamação? Da minha parte, nenhuma. Tá bom. Eu peço desculpas a vocês, hoje eu estou um pouco cabeça doendo, corpo ruim, mas tomara que não seja Covid, eu fiz teste tem 5 dias, né? Mas enfim, o corpo um pouco ruim, meio que querendo gripar, a gente fica meio preocupado, mas estamos à disposição, tá? Qualquer coisa que vocês forem fazer lá na plataforma, ou forem fazer o simulado e tiver algum erro ou algum problema, eu vou estar online aqui. Eu vou postar agora o link lá na plataforma, tudo direitinho, e vou estar online para ajudar vocês, tá bom? Se vocês precisarem, pode chamar no WhatsApp, porque a gente está ativo. Vocês precisam terminar a atividade, tá bom? Então, se não tiver mais dúvidas, pessoal, eu agradeço a participação de vocês e desejo boa atividade para vocês, bom resto de quinta-feira, tá bom? Obrigada. Tchau, professor, e melhoras. Obrigado, Nubes. Professor, Oi, Monara. o senhor é o administrador lá no grupo do WhatsApp também? Ou é só a coordenadora? Não, eu acho que eu estou como administrador também. Posso olhar lá o que foi.